Vim nesse vídeo falar sobre a live que a Dana Terrace, criadora de The Owl House, fez dia 13 de março e revelou pra gente muitas informações novas da série. Já fiz um vídeo falando do teaser que saiu da parte B da segunda temporada de The Owl House e agora estou de volta aqui, para mais especulações. E aí, gente, eu sou o Pato, estou sempre fazendo vídeos sobre filmes, séries e animações com conteúdo LGBTQIA+. Se você gosta desse tipo de vídeo, se inscreve aqui no canal, aproveita e já deixa um like para ajudar esse vídeo a chegar a muito mais pessoas. A live que a Dana Terrace fez dia 13 de março foi para arrecadar fundos para a Zebra Coalition, que é uma instituição que ajuda pessoas LGBTQIA+. Essa transmissão de caridade que a Dana Terrace fez foi também uma resposta às notícias que saíram acerca da Walt Disney Company ter financiado alguns políticos anti-LGBTQ+. Já fiz um vídeo aqui explicando toda essa polêmica que aconteceu. Quem quiser saber um pouquinho mais, vai lá assistir. Vou deixar um link aqui na descrição do vídeo. Então a Dana Terrace se juntou a outros artistas para fazer essa live que durou mais de 3 horas, onde eles ficaram desenhando, dando várias informações novas de The Owl House e conseguiram arrecadar mais de 70 mil dólares. Então, à medida que eles iam recebendo incentivos, eles iam desenhando e girando uma roleta que a Dana Terrace tinha, e nessa roleta tinha várias informações que eles iam liberando de The Owl House. E nessa roleta a gente tinha a gravação da Luz escrevendo no diário dela, a metade do rosto de um novo personagem que tecnicamente a gente já conhece, a roupa que o Hunter usaria se ele fosse no Grum, que é o baile lá de Exide, o que tem embaixo do crânio do King, os desenhos dos créditos finais da parte B da segunda temporada de The Owl House, uma carta da Lilith pro Huri, pro Corujito, algumas observações que o Hunter fez acerca do palismã dele e algumas imagens extras da parte B da segunda temporada de The Owl House que não apareceram no teaser. Então eu vou seguir essa roleta para falar de cada uma dessas informações que a gente viu nessa live. Vamos começar falando sobre o que a Luz escreveu no diário dela. Durante a live a gente ouve um áudio da dubladora da Luz falando como se a Luz estivesse escrevendo no diário dela. A Luz diz que a ideia dela era fazer um outro vídeo para a mãe dela, igual ela fez lá no começo da segunda temporada, mas o Huri acabou comendo o celular dela, então ela tá escrevendo no diário para ela própria. Então ela diz que ajudou o King com alguns truques, que foi fazer compras com a Emmett de alguns itens de abominação e que continuou estudando o diário do Philip. A gente vê que a Luz tá um pouco frustrada porque ela seguiu exatamente as instruções do diário do Philip para construir o portal, mas ele acabou não dando certo e ela fica se perguntando se por acaso o Philip teve ajuda de alguém. E a gente sabe que provavelmente o Philip teve sim ajuda de alguém, mas a gente ainda não conhece essa pessoa ou esse ser que o ajudou. E a Luz fala que não vê a hora de reencontrar com a mãe dela e apresentar para ela a Ida, o King e a Emmett, mas ao mesmo tempo ela pensa em omitir algumas informações. Primeiro ela fala que queria dar um banho no King, depois que queria omitir da mãe dela as informações sobre tudo que aconteceu com ela e com a Ida, todas as encrencas que elas se meteram, seja lá no castelo do Imperador contra o Imperador, ou lá então, com a Lilith, todo aquele duelo que elas tiveram, e até mesmo com a Emmett, o fato dos pais da namorada dela terem feito aquele robô gigante de abominação que queria praticamente matar ela. E ela também fala que se pudesse ela queria também esconder o Huri para ele não interagir com ela. Então por um segundo a Luz tem até a ideia de usar aquela pinça mágica que ela usou em Exide para tirar aquelas fotos com a lembrança da Willow e apagar de repente as memórias da mãe dela. E é muito interessante a Luz citar esse momento e esse episódio específico porque lá no teaser apareceu uma cena que a gente via que provavelmente era o Imperador criança. No vídeo que eu fiz falando do teaser dessa parte B da segunda temporada de The Owl House, algumas pessoas me chamaram a atenção nos comentários falando que aquela imagem do Imperador branco e preto com essa luz ao redor dele poderia ser uma lembrança, assim como foi da Willow, tirado de dentro dele com essa pinça. Será que esse áudio é uma dica pra gente lembrar desse episódio e saber que essa informação, essa forma de tirar a lembrança de dentro de alguém vai acabar voltando? E de repente é a forma que a gente vai acabar sabendo sobre o passado do Imperador, Quem sabe? Então, continuando com o Diário da Luz, ela reflete pensando em tudo o que aconteceu com a Willow e a Emmett, quando elas tiraram as lembranças da Willow. A Luz acha melhor, assim, por mais que elas tenham voltado a ser amigas, mas baseado em toda a confusão,
melhor ela descartar essa ideia. Daí a Luz acha melhor fazer algumas comidas pra mãe dela, né, baseado no que ela aprendeu com os pais da Willow, mas ela vendo quais são as comidas, os processos para fazer a comida e os efeitos colaterais que poderiam ter na mãe dela, ela também acha melhor descartar tudo isso. Então o que a gente tira do diário da Luz também é um conflito interno dentro dela, né? Ao mesmo tempo que ela quer encontrar com a mãe dela, ela também quer continuar nesse mundo que ela conheceu, ela quer continuar convivendo com essas pessoas. Porém, é difícil para Luz encontrar uma forma de conciliar esses dois universos em um só. Seguindo a roleta da Dana Terrace, vamos falar da metade desse rosto, desse personagem novo que ela desenhou. E observando esse personagem, a gente vê que ele tem esse gorro azul marinho com esses pontinhos, o cabelo e as sobrancelhas brancas, os olhos dele tem a parte que seria branca bem amarelada, a íris é vermelha, o rosto dele é dividido no meio, uma parte é azul e uma parte é laranja, e a gente percebe algumas estrelinhas na bochecha dele. Uma das informações dadas é que tecnicamente a gente já conhece essa personagem, então eu imagino que ela possa ser a colecionadora que a gente viu lá no flashback da criatura da maldição da Ida. A colecionadora usa uma capa com um capuz maior e no lugar do rosto tem o que parece ser um eclipse ou então uma lua minguante, e eu acho que tem tudo a ver essa personagem ser a colecionadora. Lembrando aí que outro personagem que tem a íris do olho com a cor muito semelhante é o Hunter, então será que temos aí algum parente do Hunter? Ao mesmo tempo, um outro lugar que a gente viu um olho com a íris vermelha foi lá naquelas instruções do feitiço que o Imperador Belo estava fazendo, que tem toda aquela coisa de clonagem envolvida que pode ser que o Imperador esteja fazendo. Então pode ser também alguma personagem ligada a isso. O King também tem os olhos com a mesma cor desse novo personagem, e a Kikimora também tem um dos olhos com as cores muito parecidas com a desse novo personagem, ou seja, pode ser qualquer coisa. E seguindo aí com a roleta, já que a gente falou do Hunter, vamos falar da roupa que ele usaria se ele tivesse ido pro Grom. O Grom, como vocês sabem, é aquele baile maravilhoso que aconteceu em Exide, onde a Luz e a Emmett fizeram aquela dança que continua sendo a minha cena favorita de Doll House. Esse desenho é uma brincadeira, de acordo com a Dana Terrace, não é um fato que o Hunter vai estar no próximo Grom que acontecer lá em Exide. Mas bem que poderia, né? O Hunter estar, quem sabe, aí no próximo Grom de Exide. Baseado no teaser da parte B da segunda temporada e na sinopse que saiu do episódio 13 da segunda temporada, a gente sabe que o Hunter vai estar lá em Exide, mas nada confirmado sobre ele participar do Grom. E aguardem aí que eu vou fazer um vídeo falando sobre as sinopses e os títulos de todos os episódios da segunda temporada que já estão disponíveis. E falando da imagem aí do Hunter se arrumando pro baile, primeiro a gente vê que ele está com bastante dificuldade, né, pra se arrumar. Ele tá com um terno todo largo, todo rasgado, com uma meia pendurada do lado, e a gente vê lá em cima a Luz falando, será que a gente deve ajudar ele? E a Emmett fala, vamos deixar o King fazer isso. Então o King vestido como se ele fosse uma espécie de alfaiate e fala assim, ah, bem melhor. E a gente vê o Hunter, gente, que gatinho o Hunter ficou, meu Deus. E mesmo sendo só uma brincadeira da Dana Terrace e dos outros artistas, eu torço muito para que o Hunter seja mesmo amigo de todo mundo, interaja com eles. Eu tô torcendo muito para a redenção do Hunter e eu estou confiante que essa redenção vem aí. Seguindo a roleta, então, vamos descobrir o que tem embaixo do crânio do King. A Dana Terrace falou que isso é uma das coisas que mais perguntam pra ela, né? Afinal de contas, o que tem embaixo do crânio do King? E a gente vê essa imagem que é meio chocante até, né? Acho que muitas pessoas pensaram que esse crânio, na verdade, fosse uma espécie de máscara e que o King tivesse um rosto embaixo dele, mas descobrimos que não, né? São apenas os olhos do King e a língua dele, né? É uma coisa até meio medonha, assim, se a gente pensar. Tem várias artes até que as pessoas fizeram depois disso, a Luz tirando o crânio do King, se assustando com o que ela viu, mas foi muito interessante finalmente ver o King sem crânio, né? Particularmente
Sinceramente, eu prefiro que ele continue com o crânio, né? Eu acho que ele fica mais fofinho desse jeito. Seguindo aí a roleta, temos então as novas imagens dos créditos finais de Doll House que vão passar aí na parte B da segunda temporada. São 4 imagens no total que a Dana Terrace disponibilizou pra gente. Vamos começar com essa que tem a Willow, a Luz, a Emmett e o Gus. São os 4 caminhando por Boiling Isles, né? A gente vê algumas árvores no fundo. A Willow tá segurando um vaso com uma planta, né? Parte da magia dela. O Gus vai caminhando na frente triplicado, né? Também é uma parte da magia dele, né? De ilusão. E no meio, minha gente, a coisa mais linda do mundo, a Luz e a Emmett andando de mãos dadas. Se a gente quer Lumit, a gente vai ter Lumit de mão dada no final de todos os episódios a partir de agora. E todos eles estão com o uniforme de X-Side, né? Então provavelmente eles estão lá perto do colégio. Seguindo aí para a próxima imagem, nós temos o King e a Ida, e os dois estão com a evolução dos seus poderes. A Ida tá nessa versão de Árpia, né? Depois que ela conseguiu dominar essa maldição que existe dentro dela. E o King tá fazendo aquele grito supersônico que ele aprendeu também recentemente. Seguindo aí para a próxima imagem, a gente tem agora uma que é um pouquinho triste, né? A mãe da Luz, a Camila, olhando pela janela, e ao lado dela tá a Vi, que é um basilisco que estava se passando pela Luz todo esse tempo, e a gente descobriu isso lá no episódio 10 da segunda temporada. As duas estão com um olhar bem triste olhando pela janela, enquanto algumas gotas de chuva caem do lado de fora. Isso é uma referência direta ao final do episódio 10 da segunda temporada, né? Quando a mãe da Luz viu a Luz pela última vez lá na chuva, e apesar de ter acolhido a Vi pra morar junto com ela em casa, ela tá nessa tristeza, né? Por saber que a filha dela tá num lugar desconhecido muito longe dela. E na quarta e última imagem, a gente vê 4 líderes do Coven. Do lado esquerdo em cima a gente vê o Darius, né? Que é o líder do Coven da Abominação. Embaixo a gente vê o Eberwolf, que é o líder do Coven do Trato das Criaturas. Do lado direito, bem grande, né? Só o rosto dela, a gente vê a líder do Coven das Plantas. A gente não conhece muito dela ainda, mas só pelo teaser da parte B da segunda temporada, a gente sabe que ela vai crescer em importância. E no meio da imagem a gente vê Rainy, que parece sem movimento, sem expressão, muito provavelmente por conta daquele feitiço de controle que a gente viu saindo do selo do braço. E como a gente vê, a líder do Coven das Plantas tem esses galhos entrelaçados em todos, o que mostra que ela pode ter um pouco mais de poder com relação às outras personagens. Nessa segunda parte da temporada, imagino que a gente vai conhecer, vai entender um pouco mais sobre esse feitiço do selo de quem se associa a algum Coven. E imagino que esses 4 personagens, esses 4 líderes do Coven vão ser essenciais para isso. E seguindo, vamos falar da carta que a Lilith mandou pro Rory, né? A carta que o Lucifer recebeu da Lulu. A carta da Lilith é narrada pela dubladora da personagem, e já no início a gente entende que é uma resposta para aquela carta que o Rory tinha mandado para ela. A Lilith fala que acabou de participar de um festival de congelamento, mas nada se compara com a noite que o Rory teve, né? Que foi quando ele ajudou a Ida, né? Com a maldição dela, o King a descobrir quem ele é, né? Com os poderes dele, e a Luz, que ele ajudou a começar a namorar com a Emmett. Então ela começa falando que tá feliz por saber que a Ida conseguiu dominar a maldição dentro dela, né? Dominar aquela fera coruja, e que ela continua sendo alimentada pela mãe dela com elixir e ainda não consegue dominar a fera corvo dentro dela. Mas apesar da Lilith falar que está feliz pela irmã, a gente vê que ela começa a trabalhar dentro dela um sentimento de não, isso não é uma competição, o fato da minha irmã ter conseguido controlar a fera e eu não. A gente sabe que a Lilith fez as pazes com a Ida, mas esse sentimento de competição que ela tem desde criança, é difícil ela trabalhar, né? Ela tá trabalhando ainda, mas fica ainda aquele sentimento. Então a Lilith resolve mudar de assunto e falar das artes culinárias que ela tem aprendido com a mãe dela e, através disso, entendido um pouco da história da família dela. E ao mesmo tempo, pela Lilith não ter mais magia por conta da maldição, ela fala que tá com um pouco de dificuldade de lidar com as atividades da mãe dela no Coven das Criaturas. E ela fala também que não conseguiu ajudar o pai dela a esculpir um talismã. A gente não sabe
sabe ainda direito o que o pai da Ida e da Lilith fazem, mas o fato dela ter falado que ele estava esculpindo um talismã, será que ele trabalha esculpindo talismãs? É difícil pensar isso, porque o que a gente sabe é que, teoricamente, os bruxos que esculpem o seu talismã, a gente sabe também que as madeiras de talismã estão em falta, né? Então não há muito mais madeira para esculpir talismã. Então será que o pai da Lilith e da Ida trabalha para o imperador esculpindo talismãs para ele? E a Lilith fala também que acabou de se candidatar para trabalhar no museu local catalogando antiguidades de Boiling Isles, e no começo ela fala, né, que se sentiu um pouco mal, porque apesar de ter trabalhado 30 anos, né, pro Coven do Imperador, tudo que querem saber dela, né, por que ela foi banida, quais são as tretas que rolaram, né, como se toda a história dela, né, tudo que ela tem no currículo dela fosse resumido apenas às fofocas, né, as tretas que rolaram. De todo modo, pelo fato do Rory ter falado desses poderes novos que o King descobriu, a Lilith fala que vai buscar mais informações lá no museu onde ela tá trabalhando, principalmente relacionado a essa ilha misteriosa onde a Ida encontrou o King. E ela fala que vai entrar em contato com uma velha amiga dela, Flora de Explora, que foi alguém que viajou muito para muito longe e fez grandes feitos durante essa exploração. A Lilith até se pergunta, né, será que essa amiga se lembra de mim, né, faz tanto tempo? E daí eu fiquei me perguntando, será que é, né, a líder do Coven das Plantas, né, porque Flora, né, tem a ver com plantas. Mas não faz tanto tempo que a Lilith fazia parte do Coven do Imperador, então o contato dela com a líder do Coven das Plantas é um pouco mais recente, né, então talvez não seja essa personagem. Daí temos também a personagem nova, né, que a Dana Terrace desenhou a metade do rosto, né, de repente é essa personagem, ou pode ser também alguma personagem que a gente ainda não viu, não sabe qual é. E depois a Lilith joga uma maldição na carta para caso quem esteja lendo não seja o Rory, e ela começa a falar de alguns aspectos mais íntimos com relação a ela. Então ela começa falando que tá muito feliz pela Luz e a Emmett finalmente revelarem uma para outra os seus sentimentos, e que ela queria que os adultos tivessem um pouco mais de facilidade com relação a isso. E a Lilith então fala que ela recebeu de uma pessoa um buquê de aranhas e a mãe dela ficou muito feliz por ela, e os amigos do trabalho dela ficaram felizes também por ela, principalmente porque ela já tinha recusado a entrar no que parece ser um perfil de site de relacionamentos. Porém, a Lilith fala que não está interessada e que talvez ela nunca estivesse. É como se a Lilith nunca tivesse sentimento nem interesse por ninguém, então ela recusou o buquê e falou que decepcionou essa pessoa. Então ela fala que recebeu mais um buquê, dessa vez de olhos, de uma outra pessoa, e que provavelmente ela vai decepcionar essa pessoa também. E ela fala até que precisa pensar um pouco mais sobre isso. E gente, olha que maravilhoso isso. Esse áudio praticamente confirma a Lilith como a romântica quando ela se descreve como não interessada em ter um relacionamento romântico, acrescentando que nunca foi interessada. Inclusive a nova paleta de cor da personagem é bem semelhante às cores da bandeira romântica. E possivelmente a Lilith seja também assexual, sendo então a Ciaro, assexual e a romântica. Quando a gente acha que Dollhouse não pode melhorar com relação à representatividade LGBTQIA+, a Dana Terrace chega na nossa cara e fala, pode melhorar sim. Gente, estou assim maravilhado com essa informação. Então a Lilith finaliza a carta falando que mandou alguns olhos do buquê que ela recebeu pro Rory compartilhar com a Luz, já que a Luz gosta de experimentar essas comidas de Boiling Isles. E ela fala também que mandou uma mecha de cabelo como o Rory pediu, né? Sei lá o que o Rory está fazendo com o cabelo da Lilith. Estranho isso, né? Pode ser só uma piadinha ou pode ter alguma coisa aí por trás. Seguindo com a roleta, vamos falar das observações que o Hunter fez com relação ao talismã dele. Dessa vez temos o dublador do Hunter narrando todas essas observações. É engraçado que durante essa narração o Hunter trata o talismã como se fosse apenas um objeto de estudo científico, e é difícil para ele admitir que ele tá criando uma conexão com o talismã e que também o talismã tá criando uma conexão com ele de amizade. Então o Hunter fala que descobriu que o nome do talismã dele é Flapjack e tenta entender o que significa Flapjack. Mas nem o Hunter, nem nenhum dos líderes dos Coven sabe o que é Flapjack. Ele fala que o Aberwolf só
só uivou pra ele, o Darius ignorou ele, como sempre, e Rainy apenas agiu estranho e o Hunter observou que Rainy não tem falado muito ultimamente. Só por essa informação a gente entende que o Hunter não sabe desse feitiço que colocaram em Rainy. Então o Hunter descobriu o que é Flapjack quando ele perguntou pro Imperador Belus. O Imperador Belus era o único que sabia que Flapjack era um tipo de panqueca. Porém, o Hunter também não sabe o que é panqueca. Fica aí a informação de que o Imperador Belus é o único que sabe o que é panqueca e que panqueca, né, como a gente sabe, é uma comida aqui do mundo humano. Mas uma informação aí de que o Imperador Belus tem esse conhecimento sobre o mundo humano. Porém, o Belus ficou desconfiado com essa pergunta do Hunter e o Hunter preferiu não se aprofundar mais e foi lá tentar ele próprio investigar o que é uma panqueca. E o Hunter fala que não quis seguir o assunto com o Belus para proteger o experimento dele, mas que não tem nada pessoal com relação a isso. É aí o Hunter não querendo admitir que ele gosta do Palismã, que ele tá pegado com o bichinho ali. Então o Hunter começa a teorizar sobre o que seria a panqueca, né? Parece eu aqui quando sai alguma coisa nova de The House. Ele fala, nossa, será que panqueca é algum artefato maligno que acabou com a minha família e que foi o que fez eu não ter magia? Com certeza é uma piada da Dana Terrace com relação às teorias mirabolantes que a gente cria em cima de algo que é totalmente irrelevante. Então o Hunter fala que talvez valha a pena olhar lá nos textos proibidos que ele tem, que provavelmente são os textos que ele fala pra Luz, onde ele estudou um pouquinho sobre magia selvagem. Mas no fim o Hunter fala que as únicas coisas que ele observou no Flapjack foi que ele gosta de comer minhocas, que ele gosta de cantar e brincar com os outros passarinhos. E o Hunter observa que pela cicatriz que o Flapjack tem no olho entalhado no cajado, provavelmente ele foi de outra pessoa antes. Mas quando o Hunter pergunta isso pra ele, ele acha que o Flapjack muda de assunto e não quer falar isso, apenas fica puxando o cabelo dele. Só lembrando aqui do passado de Gravesfield, a cidade natal da Luz no mundo humano, onde tinham aqueles antepassados, né? Provavelmente os fundadores de Gravesfield, e um deles com o cabelo comprido tinha um passarinho no ombro que é muito parecido aí com o Flapjack. E tem toda a teoria que eu já comentei aqui no vídeo 10 da segunda temporada de The House, que o Hunter pode ser um clone do fundador de Gravesfield. Mais um indício aí de que isso pode ser real. Além disso, só o fato de Flapjack ser um nome relacionado ao mundo humano nos faz acreditar que pode ter sido um palismã de um humano. Loucura isso, né, minha gente? Então o Hunter fala que vai fazer um último experimento com o Flapjack, dando pra ele uma fruta comestível, mas que os palismãs não gostam, pra ver a fúria que ele vai ter, sabe? Pra mostrar o real lado maligno do Flapjack. E daí ele fala que o Flapjack tá bicando, desesperado, tá rasgando ao meio, tá uma loucura. Então ele descobre que no final o Flapjack nada mais estava do que dividindo no meio, dando metade pro Hunter e comendo a outra metade. Interessante que o Flapjack comeu a fruta que o Hunter falou que os palismãs não gostam. E depois de ver que o Flapjack não tinha nenhuma má intenção com ele, o Hunter acaba caindo em si que, sabe, o Flapjack tá sendo super legal com ele, tá querendo ser amigo dele e ele resolve encerrar os experimentos. O Hunter só precisa de amigos, gente. É a única coisa que o Hunter precisa para encontrar sua redenção. E eu acho que, mais uma vez, a redenção do Hunter tá vindo aí. E por fim, para fechar essa roleta, vamos falar das imagens que a Dana Terrace liberou que não estavam lá no teaser da parte B da segunda temporada. Na primeira imagem, vemos a Luz e a Emmett, uma encostada na outra. Gente, que fofura essa imagem! Apesar, né, da gente ver que alguma coisa aconteceu entre elas e por algum motivo elas estão tristes. Pela imagem a gente vê que elas não estão tristes uma com a outra, né? Pelo menos isso, né? Que bom. Mas parece ser uma frustração por alguma coisa que não deu certo, né? Talvez algum plano, alguma missão que acabou saindo meio errada. E é muito bonitinho ver uma apoiada na outra, né? Se acolhendo, né? Se consolando nesse momento aí de frustração. Na outra imagem vemos a Lilith muito animada mostrando um pôster da história dos balaústres em Boiling Isles,
Provavelmente algo que ela conseguiu lá no trabalho dela no museu. E é interessante observar que essa linha do tempo, né, da evolução dos balaústres é na era da Edwardian, né, que é aquela era onde eles encontraram na biblioteca, né, a Luz e a Emmett, o diário do Philip. E é interessante a gente observar nessa evolução dos balaústres que eles começam com esses dentes afiados e daí vão evoluindo, né, tem ossos e tal, e no final tem esses olhos, né, e esse losango, e é um desenho muito semelhante ao portal. Então vamos ficar de olho e prestar atenção quando a Lilith estiver explicando a evolução dos balaústres, né? Parece não ter nenhuma importância, mas vai saber. Então a gente tem aí um guarda do Coven do Imperador, todo estiloso, né, de camiseta, jaqueta, sentado numa moto. Quem será esse personagem, gente? Será que é aquele personagem que a Dana Terrace desenhou? O King também tá nessa imagem olhando para esse personagem, né? Ele tá com uma expressão meio neutra aí, não parece conhecer, mas se existe essa imagem desse personagem é porque alguma importância ele tem. E na quarta e última imagem a gente tem a Luz e o Hunter, um de frente para o outro, nesse corredor repleto de quadros com a história do Imperador Belos. O Hunter parece estar se gabando para a Luz de alguma forma, né? Algo característico já do personagem. Provavelmente ele deve estar defendendo o Belos, né, e toda a história dele para se tornar o Imperador. Detalhe para Luz tá usando a jaqueta de Grugby da Ida, né? A gente tinha visto lá no teaser que tinha algumas imagens da Luz com essa jaqueta e ela não parece estar muito convencida aí da história que o Hunter tá querendo contar para ela. Analisando o fundo dessa imagem, né, com esse corredor cheio de imagens do passado, da história do Belos, eu fiquei me perguntando se não poderia ser duas coisas. A primeira é que talvez fosse um dos corredores do castelo, né, contando toda a trajetória do Belos e tal. E a segunda é que talvez a Luz e o Hunter tivesse dentro das memórias do Belos, assim como a Luz e a Emmett fizeram uma vez com a Willow. Na cabeça, na mente da Willow, a gente via várias árvores com vários quadros, e de repente na cabeça, na mente do Imperador, a gente vê esse corredor, né, com vários quadros das lembranças dele. Poderia ser inclusive nesse momento que aparece aquele Belos criança que a gente viu no teaser. E nessas imagens dos quadros da esquerda para a direita, primeiro a gente vê uma onde o Belos está no meio do fogo, né, rodeado de pessoas. Pode ser o momento que o Belos esteja impondo a sua força, né, o momento que ele subiu ao poder. Na imagem seguinte tem várias pessoas felizes com ele, né, meio idolatrando o Belos. Talvez na imagem anterior ele estivesse meio que salvando as pessoas de algum mal que elas estivessem passando. Então, pelo Belos ter salvado elas, todo mundo começou a idolatrar ele e transformou ele em imperador. Pode ser justamente o momento onde as magias começaram a ser divididas em covens. Algo que a gente já tinha visto lá no livro da história de Boiling Isles que o King leu lá no final da primeira temporada. A terceira imagem, confesso que eu não consegui definir muito bem o que é, né? Tem uma luz descendo, parece, em alguma coisa, né? Não sei se parece a cabeça de um animal, não consegui realmente entender o que é. Se alguém entendeu, coloca aí nos comentários. Daí do lado direito, lá no fundo, também não consegui entender o que é, né? A luz tá na frente, tá tapando o quadro. Então ao lado a gente já tem o Belos como a gente conhece hoje, né? Já impondo o seu poder. E no último quadro é o Belos enfrentando a Ida na sua forma de criatura quando ela ainda não conseguia dominar. Provavelmente é uma imagem referente ao final da primeira temporada. E é tudo isso que nós temos de informações novas que conseguimos tirar lá da live da Dana Terrace. E como vocês puderam ver, foram muitas informações, muitas delas bastante importantes para a mitologia de Dale House. E foi um ótimo esquenta para a parte B da segunda temporada que está chegando logo mais. Lembrando que eu vou voltar a fazer review de cada um dos episódios de Dale House, então fiquem de olho aqui no canal porque toda semana vai ter vídeo novo. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!